nós vamos falar sobre isso. Bom esse louvor, porque o texto que nós vamos ler e o contexto da mensagem passa por isso, que ele cresça e eu diminua. O título da mensagem é o preço da fama, o preço da fama. O texto é Gênesis capítulo 11, versículos do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis 11, versículos 1 ao 9. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Ou, em outra versão, tornemos famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora o capítulo 12, os versículos de 1 a 3 somente. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estamos iniciando mais um ano, e no início do ano, muitas vezes, todos nós fazemos planos, temos sonhos, projetos, e é válido que consagremos, e importante que consagremos ao Senhor nossos sonhos, nossos planos e nossos projetos, para que eles sejam bem-sucedidos. Mas muitas vezes os sonhos que nós temos e os planos que temos, pode ser que eles não glorifiquem a Deus. Pode ser que sonhos e planos que temos sejam fruto da nossa carne, sejam resultado de desejos e paixões nossos. E quando a gente olha Gênesis capítulo 11, nós vemos que aqueles homens que estavam construindo aquela torre, a Torre de Babel, eles tinham um objetivo. Eles disseram: vamos construir essa torre para fazer famoso o nosso nome. Mas lá em Gênesis capítulo 12, Deus vai falar assim: vem Abraão, eu estou te chamando, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a casa do teu, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você um homem famoso, eu tornarei célebre o seu nome.
Uma coisa é você querer ser famoso. Uma coisa é você trabalhar para construir uma torre para exaltar o teu próprio nome. Outra coisa bem diferente que a gente vê aqui é Deus falando com o homem e falando para ele: olha, eu estou escolhendo você, estou chamando você, estou dizendo para você fazer o que eu estou pedindo, e se você fizer essas coisas, eu tornarei o teu nome célebre, famoso. Em Gênesis capítulo 11, nós vemos um tipo de homem. Em Gênesis capítulo 12, nós vemos outro tipo de homem. São duas gerações ou dois tipos de homens diferentes. O primeiro está tomado pelos desejos da carne, pelos desejos e paixões do homem, só que inflamados pelo maligno. Por quê? Porque essa torre que eles querem construir depois do dilúvio. E os irmãos sabem que no dilúvio toda a terra foi alagada, foi inundada, e todos os seres que haviam na terra morreram, menos os que estavam na arca. E a partir de Noé, Deus começa tudo de novo. Mas a gente vai ver em Gênesis capítulo 10 que tem um homem, e o nome dele é Nimrod. E este homem se rebela contra Deus, e ele quer construir uma torre para que, se Deus decida inundar a terra de novo, ele quer escapar do dilúvio, do juízo e da ira de Deus pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Ele quer fazer o seu nome famoso, e ele também quer agora reunir todas as pessoas nessa cidade de Babel, desobedecendo a Deus, que disse que os homens deveriam se dispersar, ocupar a terra e se multiplicando, ocupando toda a terra, e não ficando só num ponto. Então este homem, ele se rebela contra Deus, ele quer fazer o nome dele famoso, ele tem um sonho, ele tem um projeto, e a gente percebe que o diabo está agindo através da vida deste homem para trazer destruição, para trazer rebeldia, para que essas pessoas fiquem fora do plano e do propósito de Deus. O texto que nós encontramos para apoiar isso também é Isaías capítulo 14, versículo 14, que nesse contexto está falando de Lúcifer, de Satanás. E Satanás, Lúcifer, ele fala: eu subirei até as mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. O diabo, ele se rebelou contra Deus, ele quis ocupar o trono de Deus. Essa coisa de subir a lugar alto, de se assentar acima, de construir torres, isso é uma invenção de Satanás, e ele inspira corações de homens rebeldes para que andem dentro desse mesmo esquema, andando numa síndrome que a gente chama de síndrome de Lúcifer, que é o homem que quer fazer as coisas, a cidade de tirar 20.000 selfies. Tudo bem se não colocasse o filtro, mas ainda coloca aquele bendito filtro que ninguém reconhece a bênção, porque muda tudo. Então, os homens estão olhando demais para si mesmos e pensando em projetos que trazem honra e glória ao seu próprio nome. Deus não aprova isso, Deus não está nisso. Deus não quer que nós trabalhemos para nos projetarmos, para que os outros reconheçam que nós somos melhores. Deus não nos criou para fazermos grandes projetos, para erguer o nosso próprio nome, não. É por isso que em Gênesis 11 está escrito, Deus falando, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está escrito assim: desçamos e confundamos a língua deles,
para que eles não concluam este projeto. Aonde tem muita necessidade de reconhecimento e de autoafirmação, sempre vai ter confusão. Sempre vai ter confusão. Você sabe por que muitos casamentos eles acabam? Porque o marido começa a focar na carreira dele, nos sonhos dele, nos projetos dele. É ele, é ele, é ele. Quando vê a mulher não tem mais carinho, não tem mais cuidado, não tem mais atenção. Os filhos estão lá numa excelente escola, mas não tem pai presente, não tem carinho, não tem orientação, porque ele está focando em realizar seus sonhos, seus planos, seus projetos, ou seja, está construindo a sua própria torre. E Deus não tem prazer em pessoas que constroem torres. Nós vamos ver que Abraão, que é um homem chamado por Deus, ele é um homem marcado por construção de duas coisas. Abraão, em todo o seu tempo de peregrinação na terra, construiu tenda e altar, tenda e altar, tenda e altar. Aonde Abraão ia, ele construía um altar para Deus. Mas existe uma geração que ela está construindo torres. Por quê? Porque é o ego, é a egolatria, é o culto à celebridade. É impressionante. As revistas que mais vendem são as revistas que mostram famosos comendo, indo ao banheiro ou num restaurante, essas bobagens. É o que mais vende, é o que mais dá ibope, é o culto à celebridade. Muitas famílias estão sendo destruídas porque nós estamos gastando muito tempo e energia na construção de torres. Porque construir torre leva muito tempo, gasta muita energia, vão muitos recursos, cansa a gente. E aí nós chegamos em casa tão cansados, tão esgotados, porque aquilo que nós estamos trabalhando, a gente pensa que aquilo um dia, por si só, vai trazer alegria para nós, vai trazer realização para nós, vai trazer satisfação para nós, ou que esses projetos vão preencher o vazio do nosso coração, mas não vão, não vão. Quem já trabalhou muito aqui e comprou um carro zero, é uma alegria na hora que você tira da concessionária. 6 meses depois ele não tem mais aquele cheiro, mas o boleto está lá. Oi, custa, vale a pena você perder de estar com quem você ama para impressionar as outras pessoas, ou por essa necessidade de reconhecimento e autoafirmação? É por isso que em Mateus capítulo 4, quando o diabo, Satanás, esse que falou, subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, quando ele vai tentar Jesus, ele diz algo para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele está dizendo? Ele está querendo dizer assim: e aí Jesus, você é mesmo isso? Você é mesmo o Filho de Deus? Então se você é o Filho de Deus, prova para mim, transforma essas pedras em pães. Isso não é difícil para você. Se é o Filho de Deus, você transforma pedras em pães com o estalar dos dedos, com um pensamento, num piscar de olhos. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, se Jesus tivesse a necessidade de reconhecimento ou de autoafirmação, ele teria transformado as pedras em pães para dizer para o diabo: está vendo? Eu sou o Filho de Deus, eu posso fazer isso. Mas ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quis dizer com isso? Diabo, eu não preciso te provar nada, eu sei exatamente quem eu sou, eu sei o Pai que eu tenho, eu conheço o meu chamado, eu sei o que eu vim fazer na terra. Eu não tenho tempo para perder com você. Quanto tempo nós estamos perdendo construindo torres? Quanto tempo já perdemos com isso?
Por isso, amados irmãos, quando nós olhamos esse texto e vemos que estes homens, nesta rebeldia, decidem construir essa torre, é algo que eles não entendem, mas é destruição para eles e para as suas famílias. Então eu peço que você faça inicialmente uma reflexão. O ano está começando. E o que é que você está projetando construir esse ano? Ao final deste ano, onde você espera chegar? Durante este ano, o que você espera conquistar? O ano está começando. Quais são os sonhos, quais são os planos, quais são os propósitos que Deus colocou no seu coração? Ou quais são os planos, sonhos e propósitos que estão no seu coração, mas que não estão alinhados com o coração de Deus? Aonde tem torre, tem confusão. E é por isso que a gente vê hoje tantas famílias desalinhadas. É por isso que a gente vê hoje tantos filhos que não têm os pais presentes. Hoje, você sabe disso, com certeza, muito mais do que 30% dos filhos não têm o nome dos pais na certidão de nascimento. Talvez 50% deles já não tenham mais os pais dentro de casa, porque brigam, porque se separam, porque a casa vira uma bagunça, é violência verbal, é disfunção, é um crendo em Deus, é outro crendo em outra coisa, é uma bagunça, é um querendo fazer uma torre, é outro querendo fazer outra torre, e os dois pagando o melhor estudo para o filho fazer a sua própria torre, e vai cada um para cada lado, e não tem mais família. Deus nunca quis isso, nunca quis. Talvez a gente tenha um conceito errado de sucesso. Sucesso não é ter casa, sucesso não é ter carro, sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é sentar numa mesa, olhar a mulher, os filhos, os netos, os sobrinhos e dizer assim: nós estamos juntos, nós nos amamos, nós somos uma família e nenhuma força nessa terra pode nos separar, porque Jesus está aqui conosco. Isso é sucesso. Isso é difícil. É por isso que vale a pena lutar. Não vale, irmãos? Só por isso vale a pena lutar. Se o seu filho ficar doente, você que é homem, se o seu filho ficar doente e um outro homem tiver que ir lá cuidar dele porque você não pode, como é que você se sente? E você não pode por quê? Não, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, você não precisa de mais dinheiro, você precisa mais de Deus. Porque Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades, todas. Eu cheguei a um ponto da minha vida, antes de ter Deus, que eu quis construir a minha torre. Por isso estou pregando essa mensagem hoje. Eu comecei errado, irmãos. Eu li na revista Veja como chegar ao primeiro R$1 milhão, e eu falei assim: eu vou chegar lá. E ainda falei para Deus: o Senhor vai me ajudar. Eu acho que Deus deve ter rido de mim lá do trono dele, com certeza. Mas no meio do caminho, Deus me alcançou. E chegou um momento da minha vida que eu fiz uma escolha. E a minha escolha foi Deus. E quando eu fiz essa escolha, eu tive que fazer uma renúncia. Eu tive que renunciar aos meus projetos. Eu era empresário, eu ganhava muito bem, meus filhos estavam em escola bilíngue, eu não fazia conta para ir no mercado, eu estava muito bem, meus irmãos. Aos olhos do mundo, eu estava muito bem. Mas a minha família estava acabando, a Márcia estava com depressão, meus filhos estavam sem referência paterna, eu era um lixo de pai. Mas quando eu me converti, Deus falou comigo e disse: me entrega, vende o teu negócio, quem vai te sustentar sou eu. E eu cheguei a um momento da minha vida, e eu relembrei, a gente relembrou isso esses dias. Eu cheguei num momento da minha vida que eu só tinha na geladeira, com 2 filhos pequenos, só tinha na geladeira uma forma de gelo. Isso aconteceu comigo. Uma forma de gelo, foi o que sobrou. E Deus tinha falado comigo: não peça nada para ninguém. Eu podia ter pedido para os meus pais, a Márcia podia ter pedido para os pais dela, a gente podia ter pedido ajuda na igreja. Mas Deus falou: não pede. Nós não pedimos.
E o que aconteceu no outro dia é que Deus enviou uma provisão. Era meio-dia, a gente precisava comer, a gente não tinha comida, porque a gente decidiu seguir Jesus. Aí você fala: pastor, então seguir Jesus é isso? Não, isso é minha história. Então, daqui a pouco você sai daqui, nunca mais volta. Eu falo: meu Deus, essa é minha história, meu chamado. Eu tinha que aprender a depender de Deus como um pastor. Eu preciso aprender a depender de Deus. E aí chegou meio-dia, nós fizemos uma oração, agradecemos a Deus a comida que a gente não tinha. Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós não temos. Terminamos de orar, não deu nem 15 minutos. Não deu nem 15, né? O telefone tocou, porque a conta do telefone, graças a Deus, estava paga. O telefone tocou. E eu já era seminarista. E disse assim: Marco, tem um envelope aqui para você na igreja. E eu pensei assim: tomara que não seja um pedido de oração, porque eu não estou conseguindo nem orar por mim. Fui lá, eu precisava de R$1.000 para chegar no final daquele mês. Cheguei lá na igreja, peguei o envelope, perguntei: quem entregou? Não sabemos, deixaram para você. Tinha R$200. Você pode não achar grande coisa, mas para quem não tem um centavo, R$200 é mais dinheiro do que você pode imaginar. E quem tem 2 filhos em casa com fome, mais ainda. Eu saí da igreja, fui no mercado e comprei macarrão e comprei salsicha, porque isso rende, irmãos. Isso rende. Gastei R$180 de macarrão e salsicha. Pensa num rancho. Abre parênteses: quando você for visitar um pobre, leve comida. Fecha parênteses. Porque tinha gente que queria me visitar. Aí cheguei em casa, compramos, fui para a faculdade. A Márcia falou assim: pelo amor de Deus, não gasta esses R$20 na cantina, porque na faculdade eu gostava de comer lanche. Aí eu não gastei. Mas lá, quando eu cheguei, Deus falou comigo e falou assim: dá os teus R$20 para aquele rapaz lá da sala, o Carlinhos. O Carlinhos era o mais bagunceiro que tinha no seminário, mas ele era um homem de Deus. Hoje ele é um pastor, é um baita de um pastor. E eu ouvi isso: dá os teus R$20. E eu ouvi isso. E eu falei para Deus: Senhor, eu estou tão espiritual que eu estou ouvindo o Senhor falar com os outros. Ele falou: é com você mesmo. E eu dei os meus 20 para ele. Desci tão desanimado na hora do intervalo, me escorei numa pilastra lá perto da cantina. Eu achei que ia derrubar a faculdade, tão pesado que eu estava. Mas nisso, irmãos, veio um amigo e me estendeu a mão e disse: Marco, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Quando eu peguei na mão dele e senti alguma coisa, eu falei assim: em nome de Jesus, é dinheiro. Era R$300, irmãos. Um bolinho de nota de 50. Num segundo já estava dentro do meu bolso. Ele nem viu o que aconteceu. Falei: Deus te abençoe. Ele falou assim: some da minha frente, que eu tô te dando porque Deus mandou, não sou tão bonzinho assim. E eu voltei com esses 300, faltava R$500. No outro dia, uma psicóloga, amiga nossa, foi dar uma palestra em São Paulo. Daí ligou para nós e falou assim: olha, eu dei uma palestra, recebi R$10.000, e Deus colocou no meu coração de dar R$500 para uma família, e não sei porquê, Deus colocou no meu coração de dar R$500 para você. Falei: você não sabe, mas eu sei, dá os quinhentão para cá. E ali fechou os 1.000. E quando fechou os 1.000 e a gente não pediu nada para ninguém, a gente entendeu uma coisa: Deus falou com a gente: eu sustento você. Depois disso, não foi fácil. Eu precisei aceitar cesta básica dos irmãos para poder continuar sustentando a minha família. Deus colocou no coração de uma família da igreja: dá a cesta básica para ele, igual a que você compra para você. Não é cesta básica, o que você compra para você, compra para ele. Olha como Deus é bom. E Deus falou com uma pessoa bem assim de vida, bem de vida. E aí ela falou assim: Deus colocou no meu coração de dar a mesma coisa que eu compro para você. Eu falei: aleluia, irmão, pode dar. E Deus quebrou o meu orgulho. Como é que eu vou aceitar a comida dos outros?
Olha, eu vou aceitar a comida dos outros, porque se eu tiver que passar por isso para ser aquilo que Deus quer, então amém. Por isso eu posso dizer isso a você, pai que está aqui. Cuida da tua família, filho que está aqui, ame seus pais. Cônjuges, se amem. Dinheiro não é o foco, título não é o foco, casa não é o foco, posses não são o foco. Foco é quem está do teu lado, é a tua família, é teu irmão, é teu sobrinho, é o teu pai, é a tua mãe. Essas coisas que nós temos vão ficar tudo aqui e vão virar pó. Mas as pessoas, Jesus morreu pelas pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus não morreu naquela cruz por casa, nem por carro, nem por títulos, nem por posses. Ele morreu por mim e Ele morreu por você, Ele morreu por gente. Precisamos reaprender a amar uns aos outros. Que o seu projeto também este ano seja que o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, encha o meu coração e transborde de mim. Eu quero ser um canal do amor e da graça de Jesus. É fácil? Não. É possível? É possível. E aí Abraão, este homem chamado por Deus, ele era perfeito? Ele era melhor que eu e você? Josué capítulo 24, versículo 2 vai dizer que não. Josué 24, 2 vai nos ensinar que quando Deus chamou Abraão, sabe o que ele era? Ele era um idólatra. Abraão era idólatra, ele morava em Ur dos Caldeus, e em Ur dos Caldeus se adorava uma entidade, uma deusa lunar. Deus olhou para Abraão preso na mentira, Deus olhou para Abraão, no caso Abrão, preso na idolatria, Deus olhou para Abraão preso no engano, assim como olhou para mim e para você. E Deus decidiu chamar Abraão e disse: sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela, vem para mim. Abraão estava tentando ter filhos já há muito tempo quando Deus o chamou. Ele já tinha 75 anos. Há muito tempo ele estava tentando ter filhos. E os historiadores revelam que essa deusa lunar que Abraão adorava, ela era adorada em toda a Ur dos Caldeus, aonde ele morava. Portanto, olhar para cima e pedir favor, Abraão já fazia há muito tempo, mas não fazia para o Deus Todo-Poderoso, fazia para um astro. Ele olhava para a lua todos os dias e dizia: deusa da lua, me dá um filho, deusa da lua, me dá um filho. Nunca recebeu nada. Mas lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, está escrito que Deus chegou e falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, sai agora, olha para o céu, veja as estrelas e conte as estrelas se é que você pode. É assim que vai ser a tua descendência. Eu vou te dar a descendência que essa deusa não pôde te dar. Eu vou te dar filhos como a areia do mar, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Não vai dar para contar o que eu posso fazer na tua vida. É incrível, é impossível, é tremendo, é sobrenatural, e só eu posso fazer. E Abraão, eu vou fazer. Eu preciso te dizer que o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Deus que chamou o Abraão idólatra é o Deus que te chama hoje e que fala para você tirar a cabeça desse lugar onde você está, talvez preso em paradigmas, em feridas, em dores, em modelos. Sai dessa tua tenda, sai desse paradigma, sai dessa idolatria, sai da necessidade de reconhecimento, sai da autoaprovação, para de construir torre, sai dessa tenda, olha para o alto, olha para Deus. Ele tem mais para te dar, Ele tem mais para fazer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem um plano para a sua vida, Ele chamou você com o seu amor. Você é chamado e amado de Deus. Portanto, não viva uma vida à parte de Deus, chamando Deus para participar dos seus projetos. Isso é tolice. Diga para Deus: Senhor, não tenho um projeto. Não tenho. Eu quero o teu projeto. Não tenho agenda, Senhor. Estou rasgando agora a minha agenda. Quero viver a agenda do céu.
Senhor, eu tenho sonhos sim, mas diante dos seus, os meus sonhos são tão pequenos, eu prefiro deixá-los de lado e viver sonhos muito maiores, sonhos que o Senhor pode realizar na minha vida. O meu convite para você nessa noite é: não construa a torre. Livre-se da confusão de línguas. A confusão de línguas foi instalada em Gênesis 11, uma maldição de Deus, que é retirada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6. Pode pôr para mim, faz favor, para nós já vamos encerrar. Atos 2, 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Mais um. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Mais um. Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. O que Deus fez lá na Torre de Babel, Ele desfez na descida do Espírito Santo sobre a igreja. O que Deus fez lá, trazendo aquela confusão de línguas, para que os homens parassem de construir torres, Ele desfez, quando Ele viu uma igreja, coberta com o sangue dEle, com o sangue de Jesus, no cenáculo, orando, unânimes em oração, dizendo a Deus: o Senhor é o Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, pelos séculos dos séculos, nós somos os Teus filhos, os Teus servos, e nós estamos aqui para fazer a Tua santa vontade. E então o Senhor revestiu a igreja de poder. E que poder é esse? Poder de falar a mesma língua. Oh, irmãos, isso é muito. Se conseguimos nos entender, vamos avançar muito. É por isso que a Márcia hoje gastou todo aquele tempo aqui na oração, porque se não conseguimos nos entender, não avançaremos. Mas quando o Espírito Santo de Deus invade a nossa vida, nossa casa, nossa família, enche o nosso corpo e nós somos cheios do Espírito Santo, então a confusão de línguas acaba e a gente começa a se entender. E essa unidade é poderosa. Uma casa dividida não prevalece, mas uma casa unida não há limites para o que Deus pode fazer numa casa que está unida e fincada sobre a rocha. Portanto, amados irmãos, convido a cada um dos irmãos a começar esse ano construindo um altar, derrubando torres, porque nem eu e nem você precisamos ser reconhecidos por ninguém, nem eu e nem você precisamos que os outros nos aplaudam ou que os outros se admirem. Nós temos um foco só: promover a honra, a glória, o louvor e a exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se fizermos isso, cumpriremos a nossa missão e o nosso chamado aqui na terra. O nosso chamado de amarmos uns aos outros, o nosso chamado de lutarmos pela nossa família, o nosso chamado de amarmos os nossos filhos. Esse é o chamado. Isso é difícil, isso leva tempo, isso custa caro, isso demandará de nós joelhos dobrados, lágrimas nos olhos, choro, quebrantamento. Sem isso, seremos um fracasso. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. E mais, o sucesso está na sucessão. E mais, fama é o que o diabo dá para aqueles que decidem fazer a vontade dele. Fama é o prêmio do diabo para aqueles que fazem a vontade dele. João Batista disse:
é necessário que Ele cresça e eu diminua. Lembram? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, com o fulgor da sua majestade. Que possamos, irmãos, fazer essa reflexão e consagrarmos o ano de 2022 ao nosso Senhor Jesus Cristo. E que na nossa casa não haja somente um altar, mas vários altares que erguemos ao nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos nessa noite dizer ao Senhor: longe de nós, Senhor, construirmos torres. Longe de nós, meu Deus, a necessidade de reconhecimento ou de autoafirmação. Nós queremos dizer ao Senhor que decidimos hoje construir altares como fez Abraão. Em todo lugar nós construímos um altar e dizemos: bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Consagramos, Senhor, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, os primos, os sobrinhos, os amigos. Colocamos todos eles diante do Senhor e pedimos ao Senhor: enche-nos, meu Deus, com o Teu Espírito Santo, para que dos nossos lábios saiam palavras de amor, de paz, de alegria, palavras que consolam, que edificam, que aperfeiçoam, palavras regadas de amor, de compaixão e misericórdia. Que possa sair de nós o perdão que as pessoas precisam, que possa sair de nós graça que vem de Deus. Dá-nos, Senhor, este ano ousadia para que possamos orar e os enfermos sejam curados. Dá-nos ousadia. Colocamos a vida do Édipo, da Rosângela, do Pedro, que estão com Covid, nas Tuas mãos e declaramos que eles serão totalmente curados em nome de Jesus. Mas dá-nos ousadia, Senhor, e força para abrirmos mão do nosso tempo em favor daqueles que precisam. Faze-nos sempre lembrar dos pobres e dos necessitados, e que nesta igreja nunca falte nem roupa, nem comida e nem ajuda àqueles que precisam, e que seja assim em todas as igrejas do Senhor que estão sobre toda a face da terra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, destrói toda a barreira de separação e todo o muro de inimizade, e que a nossa mesa possa ser a mesa da alegria, da paz, do amor, aonde na cabeceira está sentado Jesus Cristo, nosso Senhor. Enche a nossa vida, Senhor, enche a nossa vida e usa-nos para a glória do Teu nome. Amém e amém. A minha oração por você é que Deus te abençoe muito esse ano e que você possa ver Ele usando a sua vida para a glória dEle, que através da sua vida as pessoas possam ver que Deus existe, que através da sua vida elas possam dizer: Deus realmente está no meio de nós, porque pôde usar a sua vida e a minha vida como um canal da graça dEle. Amém?